bom, foi simples tudo hoje, não é verdade? E a mensagem do ungido foi curtinha também, mas muito formoso. Todas essas porções do irmão Branham, que nos leu, veja que reveladora. Temos que voltar a ouvir para podermos nos dar conta de tudo que estava dizendo ali. O ungido de Deus. E a mensagem que nosso irmão William nos tem trazido, que tem sido uma mensagem muito simples, mas muito formosa, nos mostra a origem do pecado, como ele disse aqui na página 14. Lembrem que cada dispensação é um lapso de tempo do trato de Deus com o ser humano. Cada dispensação envolve um lapso de tempo, e nesse tempo Deus trata o ser humano com o ser humano de uma determinada maneira. Uma maneira para esse tempo. Diz, onde há pactos estabelecidos por Deus e, consequentemente, está a forma de se aproximar de Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus e de Deus abençoar o ser humano. Vê, isso tudo está dentro desse lapso de tempo e são diferentes. Diferente a da inocência, pois era uma comunicação direta que tinha entre Deus e o ser humano. E você vê que ao Deus deixar o ser humano, tem um propósito. Quer dizer, Deus cria o ser humano para ter comunhão com Ele. Ele queria ter comunhão, comunicação, se comunicar, falar, saber o que um sentia, o outro sentia, este sentimento, essa comunicação. E a outra coisa que também está na Bíblia e também está na mensagem dos profetas, é outra razão porque Deus criou o ser humano. A outra razão pela qual Deus criou o ser humano era para que o adorasse, porque Deus em si significa objeto de adoração. E Ele o criou para que o adorasse, para que o homem rendesse essa adoração a Deus. E a outra coisa que vocês veem aí é a mesma Bíblia no Gênesis e também nos diferentes ensinamentos proféticos, que são três coisas muito importantes pela qual Deus cria o homem. A primeira disse que é para que Deus quer ter comunhão contigo, comigo. Essa comunhão agrada a Deus. E esses adoradores, Deus os busca. Deus busca. Você encontra isso no capítulo 4 do livro de João, que Deus busca esses adoradores para que o adorem. E a terceira coisa era para que o servisse. Entregou no Jardim do Éden para que o mantivesse, e ele vigiar o Jardim do Éden, manter isso como Deus se agradava, na forma na qual Deus queria que este jardim estivesse. E essa era a forma. As três coisas. E estas são as três coisas fundamentais, digamos assim, pela qual o ser humano existe. Se o ser humano não tem comunhão com Deus, perdeu o objeto pelo qual Deus o fez. Se não adora a Deus, mas adora a outras coisas que são contrárias a Deus, está adorando ao inimigo de Deus, está perdendo o objeto pelo qual Deus o fez. E se não serve a Deus, não presta um serviço ao Senhor em seu reino,
Porque Ele quer que você ponha primeiro o seu reino. E as demais coisas Deus já dará como acréscimo, mas Ele espera que cada filho seu ponha primeiro Deus, primeiro o seu reino, primeiro a sua vontade, primeiro o seu programa. Isso é o primeiro. As outras coisas que, se necessitarmos aqui na Terra, para a vida do ser humano, as responsabilidades humanas com a qual a pessoa cumpre, isto são coisas que Ele as dá como acréscimo quando nós colocamos primeiro a Deus e o seu serviço. Então, são esses 3 pontos fundamentais. Quando Adão perde a comunhão com Deus, a comunicação com Deus, ali já perdeu algo muito grande. E quando Deus o busca, aonde Deus buscou? Onde sempre o encontrava. Deus procurou ele no lugar que ele tinha determinado para se encontrar com ele, conversar, ter comunhão, receber adoração, vigiar o serviço que tinha feito ali no Jardim do Éden, porque ele estava preocupado que tudo tivesse como agradasse a Deus. Mas quando ele chegou procurando, não estava no lugar que o procurava. Por isso ele disse: Adão, onde tu estás? Então, é por isso que o irmão Branham diz em uma parte: é Deus que procura o homem ou é o homem que procura Deus? O que vocês acham? Será que é o homem que procura Deus ou foi Deus que buscou o homem? Foi Deus que o buscou, que o procurou e persistiu em chamá-lo, porque viu que não estava e insistiu em chamar: onde tu estás? Cadê tu? Onde tu estás? Até que o encontrou e disse: eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Antes ele não tinha medo. Vê? Antes ele não tinha medo. Tive medo e me escondi. E tinha preparado essas folhas de figueira com as quais se fizeram ali esse avental. Mas vejam, por que tens medo? Quem te ensinou? Entrou outro mestre aqui? Entrou outros ensinamentos? Pois, logicamente, tinha entrado outro ensinamento que não era o ensinamento de Deus. E o que isso produziu foi você deixar que entre o ensinamento que não é o ensinamento que Deus tem para o tempo em que você vive, pois isso vai extraviar, isso vai introduzir em você um medo, um temor que você não sabe o que fazer. Lembrem que o Senhor Jesus Cristo diz que o que conhece a verdade, conhecereis a verdade. E a verdade, o que te faz? E diz: mas se não tens a verdade, senão que tens outro conhecimento que não é a verdade, vai te produzir confusão. E tu não sabes onde vais, onde chegar. Tu não tens segurança. Quando conhece a verdade, que é a árvore da vida, que é Cristo, então essa verdade te liberta. E te liberta do quê? De tudo que não é verdade. Você se dá conta? Te liberta. Porque quando não está a verdade, então vem os enganos que a pessoa confia em coisas, em relíquias, em questões. Eu lembro uma vez que
que estava batizando um grupo ali em Puno, ali por uns irmãos novos que tinham chegado e passaram à frente, receberam o Senhor e então se batizavam. Mas veio um que quando foi batizar conseguiu aqui ali umas coisas cruzadas e umas outras coisas ali. Ele tinha guardado ali, ele tinha ali, ele não queria se desfazer disso, um cordão, e ele disse, não, é que como tem espíritos, isso é para espantar os espíritos e tudo isso. Eu disse, veja, você não pode se batizar assim. Você precisa saber que você recebeu o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo te liberta de todas estas superstições. Isto são superstições. São ensinamentos errados. E estes ensinamentos errados vão te levar, vão te escravizar. Tem que te desfazer disso. Se tu não te desfaz disso, eu vou te batizar para quê? Porque o que isso faz em ti é que quando tu conheces a verdade te liberta de todas estas ataduras e te põe claro e seguro no caminho onde tu vais. Vê? É por isso que conhecereis a verdade te libertará. Então nós encontramos aqui que ele disse que neste lapso de tempo, encontramos aí que ele diz que tem pactos. O irmão William nos diz que o pacto aí era o pacto edêmico. Edêmico é a palavra é a palavra que ele usou. O pacto edêmico, não o primeiro pacto. O pacto que ele tinha feito no Éden, o qual o homem rompeu esse pacto, quebrou o pacto, assim como o pacto que Moisés fez com o povo, quando fez com o sangue dos animais e tudo aquilo, mas o povo, no pacto que fez Deus com ele, é que eles teriam que adorá-lo a ele somente ao Senhor e não a nenhum outro Deus. E eles romperam esse pacto e por esta razão foram expulsos da própria terra que Deus lhes deu. E tiveram todo este sofrimento. Mas então vem Jesus e faz o novo pacto conosco. Nós estamos sob o novo pacto, que é o pacto do sangue de Cristo. Um novo pacto. O pacto do sangue de Cristo. Que isso foi o que o Senhor disse, que faria um novo pacto. E nesse novo pacto está a graça de Deus, está o tempo em que se pregou durante este novo pacto, que ele disse que vocês comerão, como Paulo estabeleceu, este pão que é tipo do corpo de Cristo. Isso foi o que Cristo fez quando ele partiu o pão e disse, este é o meu corpo que por vós é partido, comei dele. Depois tomou o vinho. Depois, este é meu sangue do novo pacto que estabeleceu em Jerusalém um novo pacto, mas ele disse que isso era até a vinda do Senhor. Fareis isso até quando? Até que o Senhor venha, até a sua segunda vinda. Quando esse pacto termina com a dispensação da graça e termina com a era de Laodiceia, que é onde temos toda esta dispensação, batismo, Santa Ceia, lavatório de pés, isso tudo termina e Deus estabelece um novo pacto. E esse novo pacto, agora observem, que quando o Senhor estabeleceu
este é o meu sangue do novo pacto. Ainda não tinha derramado o seu sangue, mas ele já estava vendo a obra que no dia seguinte faria no Calvário, onde ele derramaria o seu sangue, mas já estabeleceu o pacto sobre o sangue que iria se derramar, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então tem um novo pacto. Tem um pacto, vê, que é o que nos diz aqui o irmão William, que uma dispensação é um lapso de tempo, não é verdade? De trato de Deus com o ser humano, onde tem pactos estabelecidos por Deus. Tem um novo pacto. Se tem um novo pacto, haverá um novo propiciatório. Se tem um novo propiciatório e um novo pacto, haverá um lugar onde você pode conseguir misericórdia. Então teremos que entrar por essa porta, porque o Senhor, depois que vocês veem no capítulo 3 do livro de Apocalipse, que a porta está trancada, o Senhor está batendo, mas fora da porta está trancada, mas depois no capítulo 4 se abre uma outra porta, uma porta no céu. Porque o Apocalipse capítulo 3 ali, quando nos mostra as eras da igreja e no tempo da dispensação da igreja, a dispensação da graça, isso corresponde ao lugar santo. Mas quando se abre a nova porta, ou o novo véu, porque para entrar ao lugar santo, tem que entrar por uma porta, que é a única porta de salvação. Estão os candelabros, estão os pães da preposição, mas para entrar ao lugar santíssimo, onde estão os querubins, onde está a glória de Deus, tem outro véu, tem outra porta. Se abre uma porta, que para Deus é uma porta já celestial, com um novo pacto. Tem então que ter um novo pacto. E tem que ter um derramamento de sangue. Bom, isso é um mistério muito grande que está escondido aí, que já nos foi dando a conhecer, o ungido, devagar. Nós não conhecíamos isso. Mas sabem que nós tínhamos lido, não? Que o irmão Branham disse, vem um novo pacto, mas não sabíamos. Vem um novo propiciatório, mas não sabíamos como era, nem o que era. Apenas lemos o irmão Branham e vimos que o irmão William, aí nesse livro, o irmão Branham escreveu com seu punho e letra, vem um novo propiciatório. E depois nos escreveu claramente, em vários lugares, que apenas sob o ministério de Moisés e Elias você pode achar misericórdia. Você vai encontrar em várias partes escrito com punho e letra de William. Então, rejeitar ou não ouvir a voz do Senhor que te chama para entrar por esta porta, não a ouves, não queres atender, não gosta desta porta, não te interessa, bom, vai ter que procurar como entrar ali. Quando aí é que está as bênçãos, aí é que está o perdão, é aí que está o novo propiciatório. Então, como que vai ter que fazer um buraco? Porque ali não tem janela nesse lugar. Então, como farias? Então vejam que isso está
projetado já no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Isso Deus já deixou estabelecido e isso não pode se modificar. Isso vai sendo assim. Se cumpriu do átrio dos animais, sacrifício dos animais. Depois se cumpriu do lugar santo, quando Cristo já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Todos esses sacrifícios de animaizinhos ficaram para trás, como diz Romanos, se me lembro, talvez Jesus Antônio consiga ir, onde diz que Cristo é o fim da lei, cumpriu toda a lei, todos os animais, que o cordeiro, o bode, todos isso está em Romanos 10:4. Romanos 10:4. Aí você vê que o fim da lei vem sendo Jesus Cristo. Então, quando Cristo já faz a obra na cruz do Calvário, todos esses sacrifícios que continuaram fazendo os sacerdotes depois que já não tinha nenhum valor, porque o único valor que tinha era o sacrifício que Deus aceitou na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus. E daí já se entrou por essa porta. E não tem outro nome, tem que entrar por essa porta que tem o nome de salvação. Mas lembra que depois vem a parte final da igreja, que é a era de pedra angular. E volta quando se fecha a porta no capítulo 3. Você vê que no capítulo 4, Deus abre uma porta e faz um chamado. Bem-aventurados que ouçam a voz desse chamado e sobem aí, porque aí está o novo propiciatório. Nós não sabíamos disso. Tínhamos visto, ouvido de que tinha um novo propiciatório, mas não sabíamos. Vem um novo propiciatório. Foi apenas uma profecia, mas hoje isso tudo já está nos abrindo, se abrindo para nós à medida que vamos vendo. E nessa nova dispensação tem um nome novo, tem uma nova ordem, tem uma maneira nova, porque já não é uma era de salvação, de redenção, já é uma era de reclamação. Já é uma era para tu reclamar a herança que se perdeu no Jardim do Éden. Ali já estão os ministérios que estiveram escondidos ali. O ministério de Moisés e de Elias, que se manifesta nesse tempo, e o ministério de Jesus. Ali estava o Shekinah, a presença de Deus, com um querubim de cada lado. E depois, como nos dizia o ungido de Deus, que notássemos algo muito importante, que quando Salomão fez o templo, mandou fazer 2 querubins que não existiam no tempo de Moisés. E esses 2 querubins grandes de oliveira eram gigantes. Uma asa atingia de um lado do lugar santíssimo e a outra asa estava cobrindo o propiciatório, e a outra asa do outro querubim atingia, e a outra atingia o outro lado. Então essas asas cobriam o propiciatório, e as asas dos querubins de ouro também cobriam esse lugar que foi representado ali, porque no tempo passado o pecado não era tirado, era apenas coberto. Mas agora, observem que esses 2 grandes querubins que representam Moisés e Elias cobrem o propiciatório. Assim que Deus já não nos vê senão através desses binóculos, desses 2 ministérios de Moisés e Elias. Porque você já está vendo que você está lá
baixo essas asas, sob esta proteção. Essa é a proteção que tem o povo de Deus hoje. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Isso é uma bênção muito grande que tem correspondido a nós. E o mensageiro de Deus, o ungido de Deus, tem ido nos abrindo devagar. Aos poucos vocês vão lendo nos livros, vai vendo como ele vai. Hoje já nos tem aberto, já nos abriu hoje completamente. Definitivamente estamos num tempo muito grande. Bom, me desculpem, nosso irmão Billy, por tomar todo esse tempo, porque na verdade aqui como é cedinho, então ainda estamos vendo o sol ali e tudo está muito cedo. Lá em Porto Rico já é 2 horas. Que horas temos aqui? 6. Aqui ainda nem são 7, imagine, e lá já é quase 9. Vamos nos colocar de pé para deixar conosco, mesmo que nos iniciou a atividade, é o mesmo que nos abriu a atividade, vai ser o mesmo que nos despedirá. Já o nosso irmão Jesus Antônio já não tem mais nada a dizer? Amanhã às 9, aqui nesse lugar, e estaremos todos orando para que Deus nos fale através do seu ungido. Irmãos, estas mensagens que nos trouxe nesses últimos dias são tremendas. A minha esposa e eu, quando veja Miguel, já tem uma mensagem, vamos ouvir primeiro. Depois faremos o resto. E aí, ao chegar a mensagem, já como vamos aí até que o escutemos. E depois voltamos a ouvir. Às vezes, ouvimos até 2, 3 e até 4 vezes. Qual mensagem temos para amanhã, Gerson? Amanhã temos uma mensagem importantíssima que queremos. Vamos começar com essa. Uma mensagem curta, de 1 hora, 1 horinha. 1 hora é como que nada. Nos passa... Imagine. Protegidos sob as asas de Moisés e de Elias. Imagine. Mensagem parecida que temos para amanhã. Isso estaremos depois de alguns cânticos. Começamos com esta mensagem. E agora, quando o Billy já nos despeça, já ficamos despedidos. Deixamos conosco imediatamente o nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo William Pérez, de Porto Rico.